Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal No Radar do Dinheiro, eu, Roberto Indec. Já peço inclusive para você deixar o seu like nesse vídeo, se você ainda não segue esse canal, comece a seguir e clique ali no sininho para sempre que a gente gravar um vídeo novo, você receber a notificação. Hoje aqui ao meu lado, André Moraes, analista da Clear Corretor. Tudo bom, André? Tudo ótimo. Maravilha. Hoje eu convidei o André aqui justamente para a gente passar para vocês um pouco da história, da evolução das corretoras, que na verdade nem são corretoras mais, né, André? São plataformas digitais de investimento. E justamente trouxe ele porque a gente trabalha junto desde 2011, 12... 2012, né? Desde 2012, ou seja, foi um pequeno tempo aí que nós ficamos separados profissionalmente. Mas a gente tem muita história para contar e é sempre bom passar para as pessoas essa evolução e até em termos de custos e taxas, né? O que era realizado antigamente e o que é realizado hoje. André, eu queria que você contasse então um pouco dessa evolução. Eu sei que você veio, talvez você possa contar até um pouco antes de 2012, a gente chega lá para mostrar de onde você veio também, né? A minha história começa em 2002, o Indec. Era um terreno difícil de ser acessado, porque, primeiro, você tinha poucas corretoras que aceitavam investidor pessoa física. Era o início do home broker. O home broker começou no Brasil em 1999, né? E aí, nesse início, cara, as taxas eram muito altas e o mercado, enfim, tinha outros problemas. O mercado tinha pouca liquidez. Por exemplo, Cyrela, na época, tinha 300 negócios por dia, né? Hoje, ações que tem menos de 5 mil negócios por dia, você nem olha mais para fazer trade, né? Mas naquele tempo a liquidez era muito pequena, né? Mesmo em Petrobras, era difícil você arrumar liquidez para um volume maior de dinheiro. Você não tinha alavancagem, você não tinha a possibilidade de fazer venda, você só comprava, ou seja, um dia de mercado em queda você tinha que se virar fazendo compra, ou seja, operando necessariamente contra a tendência, porque não tinha jeito de vender. Aluguel de ações era a coisa mais difícil do mundo, mas o que mais atrapalhava era exatamente as taxas cobradas, né? Eram as taxas, porque eram muito altas, né? Eu me lembro da primeira taxa de corretagem que eu paguei, já era ok para a época, mas foi de R$40 na compra, R$40 na venda, quer dizer... Isso no home broker, né? Isso no home broker. Se você entrasse, fizesse uma ordem de R$1.000, você tinha que ganhar 8% só para pagar a taxa de corretagem, ou seja, inviável, né? Não tinha jeito. Então, essa era uma barreira. Como essas taxas no home broker foram quase sempre fixas, você tinha que ter um volume de dinheiro muito grande, né? Então, se você entrasse com R$1.000, né, você tinha que ganhar 8%, mas se entrasse com 100 mil, sim, o seu gasto continuava sendo de R$80, ou seja, então aí percentualmente aí já começava a ficar aceitável, né? Se você tivesse 500 mil, mais ainda. Então isso acabou que, para quem estava começando, como eu, né, foi uma barreira que eu tive que vencer ao longo do tempo, juntando mais capital para começar e deixar essa corretagem, essa taxa de corretagem, assim, de uma forma mais viável, né? E aí, com o passar do tempo, isso evoluiu. E eu acho que a mudança mais importante foi, assim, de uma hora para outra a taxa caiu bastante. Então, 2007, por exemplo, você já tinha corretoras oferecendo taxa de R$10 por ordem. As primeiras corretoras começaram a permitir venda, né? E isso foi importante porque em 2008 o mercado caiu, foram 6 meses de queda. Se você não tivesse isso, você não ia ter como sobreviver no mercado, né? E André, o que eu acho interessante, se a gente for pegar lá da evolução de 2012 para cá, basicamente, em que a gente tem, por exemplo, grande parte das hoje chamadas plataformas digitais de investimento. E por que eu estou falando isso, né? Porque antigamente você tinha no nome corretora, as pessoas acabavam rotulando as corretoras como uma instituição financeira que você podia realizar compra e venda de ações. Basicamente era isso, seja pelo home broker ou seja via mesa de operações pelo telefone. E aí quando a gente fala plataformas digitais de investimento, que começou a abertura muito forte desse mercado, né, de renda fixa, depois vieram os fundos de investimento também, eles tendo muito mais acessibilidade para a pessoa física. Mas a gente voltando ali para 2012, de 2012 até 2018, a gente vê as taxas de corretagem praticamente nos mesmos preços do ponto de vista do mercado Bovespa, né, no mercado à vista. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente acaba não associando o período de inflação, né, claro, que nós tivemos claro, de 2012 né? até final agora então, de 2018. Você vai olhar o histórico de preço de carro, por exemplo, 2012 e hoje. Você tem um aumento do preço por conta da inflação, de qualquer coisa. Sim. As corretagens não. Elas, na verdade... Isso corretagem do mercado à vista, Bovespa, e que fique bem claro, né? Sim, o valor das corretagens no home broker, né, na verdade vem caindo. Já tem
corretagem que custa centavos, né? Corretoras que já não estão cobrando corretagem, né? Então isso é uma evolução muito grande. O que eu acho é que isso acaba com uma barreira importante, que é o cara que tem, pô, eu comecei agora, recebi meu primeiro salário, eu quero aprender sobre o mercado de ações, mas eu tenho R$500. Tem R$100. Eu tenho R$100, será que isso é para mim? Hoje já é, né? Porque você não tem essa barreira da corretagem. Então, eu queria que você falasse também um pouco da evolução dos mini contratos. Perfeito. Né? A gente teve aí no dia 29 de outubro, um dia após o segundo turno das eleições, agora com o Bolsonaro sendo eleito presidente, a gente teve o recorde de número de ordens e de negócios na B3, né? Antiga BMF Bovespa, antiga Bovespa ou BMF, que também eram separadas, né? Que abriram capital ali em 2007, 2008, se eu não me engano. E nós tivemos aí só de mini contratos de índice de dólar, nós tivemos quase 4 milhões de contratos negociados. E lá na Rico, lá atrás, André, não digo nem lá atrás, 2013, 14 talvez, eu lembro que a gente comemorava muitos dias e acabava até trazendo para as pessoas naquela época os recordes que a gente atingia, que era 20 mil mini contratos, 50 mil mini contratos, 100 mil mini contratos, e hoje já são negociados milhões, né? Pois é. Então, deixa eu falar um pouco dessa evolução, começando com o mercado de ações. Antes, a gente tinha, antes que eu falo 2007, 2008, umas 40 ações que a gente conseguia fazer, tinha liquidez suficiente para fazer operações swing trade, né? Hoje são mais de 100. Isso é uma evolução grande, te dá muito mais poder de escolha. Cada setor que você vai fazer uma operação de curto prazo, você tem 4, 5, 6 ativos que você vai escolher entre um deles. Para day trade, o Indec, eram 5, 6 ações que você tinha liquidez para fazer day trade. Era Petrobras, era Vale, era Bradesco, Itaú, Ambev. Enfim. A Ambev sempre foi ruim de volatilidade, né? Então a gente nunca olhou muito, na época de trader, né, de fazer day trade todos os dias, nunca olhou muito para ela. Aí uma GGBR da vida, e cara, era isso, né? Hoje, cara, você tem 50, 60 ações que têm liquidez para operações day trade. E naquela época já existiam os mini contratos, mas tinha uma liquidez muito pequena. Você operava para uma plataforma horrível, que caía 20 vezes ao dia, não tinha como colocar stop, ou seja, era inviável, né? Cara, o que aconteceu de 2010, 2011, principalmente para cá, é que esse produto, por conta da alavancagem que ele oferece, né? Quando você compra uma ação, você paga por ela. Quando você compra um contrato, você paga pela sua variação ao final do dia, levando em conta o valor de ajuste. Então, no intraday, você consegue, com muito pouco dinheiro, operar um contrato de índice que vale o valor do Ibovespa, do índice, né? Cheio, dividido por 5, ou seja, cada ponto equivale a 20 centavos. Então, por exemplo, né, o Ibovespa, o índice a 90 mil pontos, como está hoje, vezes 20 centavos, significa que cada mini contrato custa 18 mil. Lá atrás, você precisava de quase 18 mil para operar um mini contrato. Hoje você precisa de 25, 30, 40, 50 reais, dependendo da corretora. Então isso, e a corretagem do mini contrato sempre foi mais barata, né? Essa barreira era menor, e isso possibilitou muita gente começar por aí. É claro que é um mercado alavancado, tem que ter todos os cuidados, mas aquela história, deu tudo errado, você perdeu 25 reais, 30 reais, né? Então a liquidez foi crescendo. Quando cresce a liquidez, mais trader quer operar, porque ele tem a possibilidade de colocar mais dinheiro ali, e aí virou uma bola de neve. Hoje, eu acho que tem mais gente fazendo day trade em mini contratos do que se juntar todo o mercado de ações. Eu acho que até se a gente for levar em consideração o volume negociado, tirando esse mês de outubro, né? Foi um mês à parte em função desse cenário eleitoral, desse movimento todo. Né? Já é maior que o Ibovespa. Já é, assim, o volume de mini contratos no mês, o volume negociado, já é maior que o Ibovespa há mais de um ano, 2 anos, né? Então é uma coisa que pegou mesmo. Então é uma coisa absurda, né? O próprio volume da Bolsa, né? Se a gente for ver, a gente falava que o volume da Bolsa era sempre a média 5 bi, 6 bi. O volume negociado recentemente tem sido 12 bi, 14 bi, quer dizer, o dobro do que era praticamente 2 anos atrás. Isso ajuda a parte do trader também, né? Que é o que você estava falando de liquidez, né? Com certeza. Quanto mais negociação tem, quanto mais o book está cheio, ou seja, mais ofertas de compra e de venda, mais segurança você tem para entrar e sair de operação com spread pequeno, né? Que é a diferença entre compra e venda no book de ofertas, né? Quanto menor for isso, melhor mais barato fica operar, né? Então, quanto melhor a liquidez, melhor, mais dinheiro coloca, melhor para o trader. Né? Legal. André, brigadão. Valeu. Valeu. Outras histórias, com certeza a gente ainda vai voltar aqui para contar no canal, né? Isso é sinal que a gente está ficando velho, né? Porque a gente começa a contar a história de quando tinha gente que nem nasceu ainda, né? Pode ser. Mas é isso aí.
Valeu, muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.